Conversíveis, como os nossos serviços são gratuitos. Bom dia, gente. Dependemos da colaboração Já da estamos comunidade. aí Participe das nossas a campanhas 30 e segundos eventos. de Seja começar o Jornal da Manhã, Araçatuba, no rádio. Está no break comercial, mas aqui a gente já está com você, estou falando da gente, porque hoje o Jonathan Alves apresenta novamente o jornal comigo. Vocês vão ver uma ligeira diferença no áudio aí, uma parte técnica que a gente ainda está tentando resolver, mas Jornal da Manhã começando em instantes. Bom dia para todo mundo. Ligue 18-2103-5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, bom dia. 8 horas, 8 minutos. Você está na Jovem Pan Araçatuba. Segunda-feira, 3 de julho de 2023. Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Dia de São Tomé também. Eu sou o Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento todo o pessoal que está indo aí para o trabalho, né? Em Araçatuba, Birigui, Penápolis, Guararapes, em todas as cidades da região, assim como quem está na estrada, indo para reuniões de trabalho, para visitar clientes, não é? A todos vocês, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook. Jornalista Marcelo Teixeira. Como já está fazendo neste momento, inclusive Madalena Celone, bom dia para você também, minha querida, abençoada semana, e também Beto Morotti da Som Maior, que tenhamos sim, Betão, uma semana abençoada lá pelo aplicativo LR1, quem já está nos seguindo é Rodrigo Andolfato e também acabou de entrar Rodrigo Treco, os dois nos mandando mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043. 18 98106 1043. Às 8 horas e 10 minutos, vamos aos destaques de hoje. Poder Legislativo de Araçatuba entra em recesso. Vale lembrar que se trata de um dos recessos, pois no ano são 3 grandes folgas. E desde sábado o pedágio está mais caro aqui na rodovia Marechal Rondon. Começam hoje os voos com o Boeing 737 da Gol Linhas Aéreas entre Araçatuba e São Paulo. Segunda-feira é dia da coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do CIRAM, Thomas Rocco. FATEB abre concurso para professor de Filosofia e Sociologia. Estão abertas as inscrições para o concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o nosso entrevistado de hoje será o vereador de Araçatuba, Nelsinho Bombeiro. Ele estará aqui falando da audiência, orientações sobre parcerias entre prefeituras e organizações da sociedade civil, fomentadas por editais de projetos voltados para a proteção e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O evento será realizado na Câmara Municipal de Araçatuba no dia 6 de julho, próxima quinta-feira. E se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp. 18 98106 1043. 18 98106 1043. Você também pode enviar mensagens pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas e 12 minutos. Vamos à frase mais esperada do dia, né, Marcelo? Vamos lá. Devemos pensar coisas boas e promover o bem sem esperar nada em troca. Frase de Adelmo Pinho, promotor de justiça em Araçatuba, que na sexta-feira lançou o livro Comer é Necessário,
refletir também. Devemos pensar coisas boas e promover o bem, sem esperar nada em troca. Eu estive na noite de autógrafos do livro do promotor Adelmo Pinho, aliás, noite bastante concorrida, não é? E desejo a ele tudo de bom. Já comecei a ler o livro, os artigos, textos, as crônicas de alta qualidade, grande parte delas publicada no Liberal, no Jornal Liberal e também no site LR1. Recomendo a todos, portanto, que adquiram o livro do promotor de justiça de Araçatuba, Adelmo Pinho, Comer é necessário, refletir também. Hashtag frase do dia. Agora 8 horas e 13 minutos, vamos à previsão do tempo. De acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 14 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 13 e 27 graus. O dia amanheceu com sol, sem nuvens no céu e não deve chover. E a semana deve se manter assim, sem chuva e com temperaturas variando entre 13 e 30 graus. Hashtag previsão do tempo, 8 horas e 13 minutos. Bom dia. Vamos lá, política local. A partir de hoje, a Câmara de Araçatuba passa a atender o público das 9 da manhã às 4 da tarde. A alteração no horário de expediente se deve ao recesso parlamentar de julho. Até o final do mês também não haverá sessões ordinárias. E nesse período, no entanto, se houver necessidade, a Prefeitura ou a Câmara poderá requerer a convocação de sessão extraordinária para a apreciação de matérias urgentes. O período de recesso parlamentar é definido pelo regimento interno da Câmara, entre os dias 16 e 31 de dezembro e nos meses de janeiro e julho. Pois é, né? Como eu disse na sexta-feira, são 75 dias de folga, com o vereador sendo remunerado, com dinheiro que sai do bolso do cidadão, do meu e do seu. Teve vereador que, quando eu fiz esse comentário, não gostou. Dizem alguns parlamentares que o trabalho deles não para durante os recessos. Acredito, para alguns, deixando apenas de serem realizadas as sessões. Como se alguns deles não aparecessem na Câmara única e exclusivamente em dia de sessão, e como se no recesso outros não diminuíssem as suas ações. Mas vamos lá, a próxima sessão, eu estou até aqui com um vereador hoje, vou questioná-lo sobre isso, de leve. A próxima sessão ordinária da Câmara de Araçatuba, a 22ª do ano, está marcada para o dia 7 de agosto. Hashtags 3 recessos no ano, 75 dias de folga, tem eleição no ano que vem. 8 horas 15 minutos. Tá mais caro? Desde sábado, as tarifas das praças de pedágio instaladas na rodovia Marechal Rondon têm novos valores. Isso porque foi aplicado o reajuste anual determinado pela Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. Na região, o trecho entre Bauru e Castilho é administrado pela concessionária Via Rondon, onde a tarifa cobrada na praça de pedágio de Glicério é a mais alta, passando dos atuais R$ 8,70 para R$ 9,70. Já a mais baixa é a de Castilho, que atualmente é de R$ 4,20 e passa para R$ 4,70. Motos pagam o valor referente à meia tarifa. E a concessionária justifica que a tarifa de pedágio garante os níveis adequados de qualidade e segurança, conforto e fluidez da rodovia e a execução de obras para as melhorias. Segundo a empresa, desde 2009 já foram investidos mais de 2,1 bilhões em obras de melhoria e conservação e operação da rodovia ao longo do trecho entre Bauru de toda a extensão da rodovia. Nesse período, foram realizados mais de 327 mil atendimentos entre socorro médico e mecânico pela concessionária, que emprega mais de 650 colaboradores diretos. E a concessionária argumenta ainda que desde 2009 repassou mais de 149,400 milhões em impostos sobre serviços aos 25 municípios lindeiros à rodovia. Somente em 2022 foram repassados mais de 16 milhões para serem investidos pelos municípios da forma que escolher, segundo aí a concessionária Via Rondon. 8 horas e 17 minutos, hashtags rodovia Marechal Rondon, Via Rondon e pedágio mais caro, né, Marcelo? É isso aí. E no ar começam hoje
em Araçatuba os voos da Gol Linhas Aéreas com o Boeing 737. Com capacidade para até 186 passageiros, o avião fará o trajeto entre os aeroportos Dario Guarita em Araçatuba e Congonhas em São Paulo. O início das operações será com 3 voos semanais de ida e volta, com saídas às segundas, quartas e sextas-feiras do aeroporto de Congonhas às 12h30, chegando em Araçatuba às 13h45. A partida de Araçatuba tem previsão de ocorrer às 15h50, com chegada em São Paulo às 17h05. A Gol chegou a operar voos diários em Araçatuba em 2019, quando as saídas eram do aeroporto de Guarulhos. A empresa também operou em parceria com a Voipaz com aviões menores e voos diários para a capital logo após o fim das restrições da pandemia de Covid-19. E, de acordo com a Gol, pelo menos 22 autoridades da região de Araçatuba já confirmaram presença no primeiro voo da companhia de Congonhas ao aeroporto Dario Guarita, que ocorre hoje à tarde. Isso, e parte da imprensa foi também aqui do SRC. O meu amigo, nosso colega jornalista Diego Fernandes estará neste voo. E eu estarei logo mais à tarde, quando o avião pousar aqui no Dario Guarita, entrevistando o pessoal da Gol e sabendo do Diego se correu tudo bem no voo, não é? Hashtags Gol, linhas aéreas, Boeing 737 em Araçatuba e voos de Araçatuba para São Paulo. 8h19. Vamos à entrevista do dia. O nosso entrevistado de hoje é o vereador de Araçatuba, Nelsinho Bombeiro. Ele está aqui para falar da audiência, orientações sobre parcerias entre prefeituras e organizações da sociedade civil, fomentadas por editais de projetos voltados para a proteção e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O evento será realizado na Câmara Municipal de Araçatuba na próxima quinta-feira, dia 6 de julho. Bom dia, vereador. Como é que aliás, quem está organizando e promovendo o evento? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bem, o evento está sendo organizado por mim, vereador Nelsinho Bombeiro, também pelo Valdir, que é um dos coordenadores de projetos aqui da nossa região. Valdir Eduardo, e também pelo Robson Candiani, que também é um dos responsáveis pelos projetos do Condeca no estado de São Paulo. Muito bem. E aí, qual é a sua relação com o Condeca, Nelsinho? Bem, eu como representante da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente de Araçatuba, criada por mim, esta frente na Câmara Municipal, eu tenho uma certa proximidade com o Valdir, tendo em vista que o filho do Valdir é bombeiro, trabalhamos por muitos anos juntos, e por o Valdir estar envolvido com o Condeca, ele, desde o ano passado, mesmo fora do Condeca, ele me aproximou do grupo, em São Paulo. Nós tivemos uma atividade parecida com essa no ano passado aqui na Câmara Municipal, e mais uma vez a gente vai repetir esse evento esse ano. Perfeito. Então vamos falar do evento propriamente dito. Como será, que horas começa, quanto tempo vai durar e qual a programação? Detalha pra gente. Bem, o evento está marcado para o dia 6, próximo agora, na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. A previsão serão de aproximadamente 2 horas de evento. Porém, pode ser que se estenda um pouco mais, porque podem surgir dúvidas e perguntas que nós estaremos aí deixando todas as pessoas que lá estiverem, todas elas vão para casa, para sua entidade, sem nenhuma dúvida. A finalidade do evento é o quê? Será uma mini oficina, onde estará sendo explicado quais são os critérios, as regras para o novo edital de 2023-2024 para a captação de recursos. Ah, perfeito. Então o Condeca ele tem um volume de recursos que anualmente ele destina para entidades, desde que tem projetos adequados e aí recebem recursos para execução. Sim, para você ter uma ideia, em 2021 sobraram nos caixas do estado aproximadamente 80 milhões de reais. Sobrou porque as entidades acabam não apresentando os projetos da forma adequada. Então nós fizemos esse evento no início de 2022
e agora estaremos fazendo novamente, dando todo esse suporte e orientação para as entidades aqui locais e regionais apresentarem seus projetos de maneira correta. Então, é algo que a gente também costuma comentar aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, que recursos governamentais quase sempre existem para bons projetos, mas tem que ser bem feitos, tem que estar de acordo com os critérios determinados, tem que estar detalhado, tem que ter documentação juntada, e poder público não tem jeito, a burocracia tem que existir para que não fiquem pontas soltas e depois a justiça não vá lá e derrube o processo. Então, vamos prestar atenção no que o vereador Nelson Bombeiro está falando. No ano passado, sobraram nos caixas do Condeca mais de 80 milhões de reais que poderiam estar fomentando as atividades das entidades que tratam de crianças e adolescentes, mas o dinheiro não veio porque faltou projeto adequado aos critérios definidos em edital. Então, via de regra, Nelsinho, a pessoa, a entidade, entra no site do Condeca, baixa o edital, segue os critérios e aí terá direito, caso seja aprovado o seu projeto, a receber recursos para a execução do mesmo. Sim. Não é isso? Sim. Vale a pena as entidades prestarem muita atenção nisso, porque às vezes as entidades podem dizer que, mas nós não temos quem faça projeto. Penso que é difícil. No entanto, ainda assim, se ocorrer, existe muita gente no mercado que sabe fazer projeto muito bem. E aí compensa as entidades correrem atrás, identificarem pessoas que têm essa expertise para ajudá-las a fazer bons projetos, não é verdade? Nós estaremos aqui com o Robson Candiani, que é o pai da matéria, vamos dizer assim. E ele vai vir aqui para explicar tudo, quais são as regras, os prazos, os critérios, as certidões. Vai ensinar como se montar um projeto e ele vai deixar material aqui para todas as entidades que lá estiverem, né? Mas também se tiver alguma entidade que de repente não consiga participar, depois pode estar procurando o nosso gabinete, que a gente vai disponibilizar toda essa orientação também para que os projetos eles tramitam com sucesso e a gente consiga trazer recursos para esses projetos da nossa região. É isso, né? Então, o evento ele é voltado para entidades que atendem os direitos da criança e do adolescente, correto? Então, Sim. Precisa fazer inscrição prévia ou basta chegar no dia? Não, basta chegar lá. A única coisa que nós estaremos fazendo é pegando o nome da pessoa. Contato, perfeito. Se ela representar alguma entidade, nós estaremos agradecendo as entidades que estarão presentes no evento. Perfeito. Então vamos lá. Não existe limite. Eu vou dar um exemplo aqui. A Ritinha Prates quer mandar alguém. Vai lá um representante. Logicamente, é bom que a entidade envie alguém que tenha um mínimo de conhecimento em relação a projetos e que faça todas as anotações, aproveite a oportunidade, inclusive, para fazer questionamentos, caso tenha dúvida, e aí você pode mandar pode mandar mais de uma pessoa, para que se certifiquem de tudo o que precisam providenciar, façam as perguntas. Então, basicamente, abriu o evento, o Robson já vai começar a falar, vai dar todas as informações, e eu estou imaginando que no final ele abra para questionamento das entidades. Sim, sempre aberto para perguntas e questionamentos, alguma sugestão também que possa surgir lá, a pessoa vai ter o direito de falar. E é bom também a gente dizer o seguinte, embora o Nelsinho já tenha dito, não é preciso fazer inscrição prévia, o plenário da Câmara tem um limite, né? Então existem as poltronas. Se lotar e você não se incomodar em ficar em pé, tudo bem, mas chegue com antecedência, tome o seu assento e aí aguarde. Lá é o que, uns 200 lugares? 180? São 175 assentos, 175. mas no ano passado nós tivemos aí aproximadamente, da abertura ao final do evento, umas 200 pessoas. Passando ali um público Até porque hoje eu faço parte de um parlamento regional aqui, que tem vereadores de toda a nossa região. Porque, sim. Você e o Alceu aqui de Araçatuba? Estou eu, o doutor Alceu, o Arnaldinho, o Maurício Bem-Estar também tem participado, né? Perfeito. E então eu estendi esse convite para esses vereadores também. Entendi. E eles automaticamente
né, estarão aí convidando as entidades sociais dos seus do seu municípios. Cezinha Pantaroto aqui de Cezinha Birigui vai estar presente, já participa. confirmou presença. Pessoal lá, eu vejo que o pessoal de Brejo Alegre, Valdir, como é o nome do vereador? O André Du. André Du. O André Du, ele participa também, ele que é presidente da Câmara Municipal de Brejo Alegre, não é? Vice, né? Ele era presidente até o biênio do ano passado. Ah, entendi. Agora, Trocou, né? mas hoje ele é o vice-presidente Do Parlamento Regional. Parlamento Regional. O presidente é o Alceu? Dr. Alceu é o Dr. presidente, Alceu. o Du é o vice-presidente e o César Pantaroto é o primeiro secretário. Ou seja, deve vir também representante de entidades aí da região que A tratam. cidade de Lourdes também já confirmou presença, Perfeito. Buritama, Coroados. Ou seja, vai da casa cheia, né? Então é bom que as entidades compareçam o quanto antes, né, e prestem atenção em tudo o que será dito pelo pessoal do Condeca. Qual que é basicamente, Nelsinho, o papel do Condeca, o Conselho para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo? Olha, o papel fundamental é cooperar com os municípios, Uhum. né, nos atendimentos da criança e do adolescente, avaliando, né, o atendimento socioeducativo das nossas crianças. Perfeito. Aqui no município de Araçatuba existe o CONDICA, né, que é o Conselho Municipal, que acaba tendo de forma local uma atuação semelhante ao do Condeca. E aí do CONDICA eu também devo dizer a mesma coisa. Existe dinheiro em caixa, mas faltam projetos. E não é de agora. Eu acompanho esse processo há alguns anos e sei que todos os anos ocorre a mesma coisa. Sobra dinheiro em caixa que fica para o próximo exercício porque faltam bons projetos. Então, novamente, quero ressaltar: participe deste evento, que é muito importante para que você entenda, você, entidade que lida. Aliás, olha, neste caso especificamente, para entidades que lidam com crianças e adolescentes, mas de forma geral, todo mundo que busca participar de concursos, de editais de poder público, precisa entender como esses projetos têm que ser feitos, porque eles são burocráticos, sim, precisam ser para que não haja problema jurídico, então você tem que prestar muita atenção e fazer isso de forma profissionalizada. E aí surge uma oportunidade. Quinta-feira agora, dia 6, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Araçatuba, pelo menos das 10 ao meio-dia, você terá a oportunidade de falar com um representante, de ouvir um representante do Condeca, dando dicas de como fazer o seu projeto para ter acesso a recursos. Esses recursos, Nelsinho, eles servem para custeio? Acredito que não, são para projetos específicos, não para custeio das entidades, né? Não, são realmente para os projetos. Você tem que apresentar as metas, né? Uhum. O que você vai desenvolver com aquele projeto. Durante um período de tempo. Justamente. Uhum. Nós tivemos no ano passado 2 projetos contemplados, né, aqui no município, que foi um da natação, salvo engano, foi em torno de 142 mil reais, e também teve um da ginástica olímpica, que em torno de 90 mil reais. É isso, né? Então você tem acesso, mas é bom que desde já as entidades fiquem cientes que este recurso do Condeca não serve para custeio. Isso é bom que seja dito também, porque esta é a grande dor da maior parte das entidades. É a falta de recurso para os seus custos mensais. Mas aí o poder público entende que, de forma geral, é uma responsabilidade de cada entidade. E os recursos aí do Condeca são para projetos específicos que têm tempo, que têm metas para serem atendidas, tá certo? Nelsinho, agora são 8 horas e 32 minutos, quando a entrevista é boa e interessante, o tempo passa que a gente nem nota. Vou pedir para que você continue aí, nós temos um break de 2 minutos e daqui a pouco a gente continua a entrevista, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá então, você nos aguarde um instantinho só, que está nos ouvindo, que daqui a pouco a gente volta.
essa cesta de benefícios. E a gente tá falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e sejam associados. Serão 80 anos. O agro tá aqui. E eles estão toda hora pedindo. Esse é um negócio legal falar também. O projeto ele não precisa ser de uma área específica. Ele pode ser esportivo, pode ser cultural, pode ser de entretenimento, pode ser um... legal, vamos falar disso também. Eles moram na entidade, todos A própria prefeitura. deficiências neurológicas profundas e irreversíveis. Como os nossos serviços são gratuitos, pelo SUS, dependemos da colaboração da comunidade. Participe das nossas campanhas e eventos. Perfeito. Seja solidário. Retinhaprates.org. Perfeito. Lá no final, você sabe que o pessoal aqui, na hora que eu falei da Câmara já... Eu sei que não é o caso do Nelsinho, que você participa, mas eu sei que tem que... Eu falo assim, ó, existem perguntas e a hora e a oportunidade como os principais de você mostrar anunciantes. outro lado do mundo. Sim, sim. E agora, inclusive, quinta-feira você vai Tô voltando aqui. 50, Vou voltar aqui. Vamos lá, Jonathan. O Liberal Regional, uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Oito horas 35 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou o Marcelo Teixeira. E eu sou... Vamos lá. E eu sou Jonathan Alves. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo também LR1 e também lá na página do Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. 8 horas 35 minutos, vamos ao momento da gratidão, hora de agradecer aquelas pessoas que estão na nossa audiência e que também interagem com a gente, não é? Como todo mundo que está desde o início do programa, Rodrigo Treco, Rodrigo Andolfato, os dois acompanhando pelo aplicativo LR1 e também Madalena Celone, Wendel Rocha, Beto Morotti, Marcos Cunha, Márcio Maximiano. Ocorreu um probleminha técnico aqui na nossa live, então no primeiro bloco eu precisei encerrar. E agora abri de novo para o segundo bloco e Madalena Celone já está conectada. Jonathan Alves, eu preciso agradecer também, olha, a Coronel Adriana Roledo, ao marido dela, Coronel Marcelo Beluso, ao também Coronel do Bombeiro Newton César Zacarias Pereira, Coronel Paulo Motoca, vereador Lucas Zanata, o Major Hanan Maeda, lá da Polícia Ambiental, vereador Arlindo Araújo, Luiz Boato, Wesley Monéa, Wesley da Dialogue, falou Wesley Monéia, ele pede para alterar, porque ele é conhecido como Wesley da Dialogue, e também doutor Alceu. Muito obrigado a todos pela audiência, pela parceria. Você também tem agradecimentos para fazer, Jonathan Alves? Tenho também alguns agradecimentos lá de Birigui, alguns também aqui de Araçatuba, viu? Primeiro ao Marcos Borges, a Jennifer Borges também, a Viviane, tá lá na fábrica lá em Birigui ouvindo a gente, falou assim, já coloquei na sintonia aqui, o chefe não tá nem vendo. E o Nino? E o Nino? O Nino também tá ouvindo lá no trabalho dele, mas é do outro lado da cidade também, né? A Thalita, a Clessa, o Dimas, o Arthur Tenório também, a dona Diné, que tá lá no supermercado também ouvindo a gente, falou, ó, tô na sintonia, eu falei, opa, coloca aí. E aí também, ó, a Marli Francisco, que acorda toda manhã, faz o cafezinho dela e coloca na sintonia da Jovem Pan, e alegre, ouvindo ao Marcelo e Jonathan. Muito bem. A Deise também, e também a Ana Laura, um abraço. Hashtag gratidão é tudo, 8h37. E coluna semanal. Hoje é dia da coluna Minuto do Agronegócio, com o produtor rural e presidente do Ciram, Thomas Rocco. Toda segunda-feira ele fala aqui no Jornal da Manhã Araçatuba das expectativas da semana para os mercados do boi, da soja e do milho. Acompanhe. Sócios do Ciram, hoje é segunda-feira, 3 de julho de 2023. Eu sou o Thomas Rocco, atual presidente do Ciram. E aqui nós vamos começar o Minuto do Agronegócio e que o mês de julho possa trazer para todos os produtores rurais bons preços e boas produtividades, porque está chegando aí a época da colheita do milho, então as máquinas já estão esquentando, em algumas regiões do Brasil a colheita está avançando, tanto do milho quanto do sorgo, e os relatos são de boas produtividades. Então quando a gente olha essas boas produtividades, a gente tem uma oferta maior pelo cereal,
e os preços foram recuando ao longo da última semana, os vencimentos derretendo em função dessa grande oferta que está constatada aí, que vai ser uma grande segunda safra. Os parentes da minha mulher são militares, né? E a minha filha, ela é muito amiga da filha da Adriana e do Marcelo Beluso. E aí, final de semana, a gente fez minha mulher fez uma comida mexicana lá na casa do meu sogro. Aí foi todo mundo. E aí minha filha chamou a Amanda, a filha da Adriana e do Marcelo. Né? Aí ela chegou lá, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bem? Quem é você? Ah, eu sou a Amanda, tá lá batendo papo, e o pessoal conversando. E eu só de olho, esperando o momento. E você é amiga da vocês estudam juntas? Não, a gente é de escola diferente, mas a gente se conheceu, bacana, tá? Aí pergunta, batata, né? E aí, seus pais fazem o quê? Quem são seus pais? Aí eu sou filho da Adriana e do Marcelo, que também é meu nome aqui, minha esposa. Aí eu olhei pro meu sogro e falei assim, ô, tenente, é aspirante. Ele é aspirante, velho. Você tá na escola militar? Aí ela já ficou roxa, né? Falei, não, é brincadeira do tio Marcelo. Eu zoneio ela. Brincadeira do tio Marcelo. Aí meu sogro falou assim, não tô entendendo a brincadeira. Fala aí, Amanda, quem são seus pais? Eu sou filho da Coronel Adriana e do Coronel Marcelo. Aí meu sogro... Então tá bom, né? No mínimo tenente. Mole, cara. Cara, mas gente boa demais. Eles, ela. Nossa, que menina educada, cara. Bem, com os pais que tem, não era de se esperar diferente. Dois. Eu encontrei o peixinho outro dia. Ele tava lá. Ele lá também. Sossego. Ele é o churrasqueiro oficial da turma. Deixa eu voltar aqui. Seu filho aposentou? Não? 2 anos. Até mais 3, né? No próximo ano, produtor rural, bons negócios, boa semana, se não, 80 anos, o agro. Este foi o produtor rural Thomas Rocco. E você sabe que a cada dia da semana a gente conta com um especialista aqui no Jornal da Manhã Araçatuba para falar de um tema da área de atuação dele. Isso para levar até você informações preciosas e relevantes sobre agronegócio, economia, nutrição, empreendedorismo, sustentabilidade. Na segunda-feira, como você viu, tem o produtor rural e presidente do Cirão, Thomas Rocco. Na terça-feira é dia do economista Marco Aurélio Barbosa de Souza, falando na coluna Traduzindo o Economês. Na quarta-feira, Dica da Nutri, com Andréa Gigliotti. Na quinta-feira é o momento do empreendedorismo, com analistas e consultores do Sebrae. E na sexta-feira, a coluna Cabe em Qualquer Empresa, com o consultor empresarial Fábio Ferreira. Portanto, é isso. Fique ligado no Jornal da Manhã Araçatuba, de segunda a sexta, das 8 às 9, e tenha acesso a dados disponibilizados por especialistas que fazem a diferença na sua vida e na do seu empreendimento. Hashtag Colunas Semanais do Jornal da Manhã. 8 horas 42 minutos. Oportunidade. A FATEB, que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui, abre hoje o prazo para inscrições de um concurso público para o preenchimento de uma vaga para professor de filosofia e outra vaga para professor de sociologia. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 14, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 100. O edital completo está no site da FATEB. E olha, os requisitos para concorrer às vagas são graduação nas respectivas áreas e mestrado na área ou em áreas afins. É oferecida a remuneração de R$ 66,66, né, a hora-aula, e a avaliação será em 3 etapas, incluindo prova escrita, prova didática e análise do currículo. Hashtags, né, oportunidade, trabalho, FATEB, filosofia e sociologia. 8 horas e 43 minutos. Ainda falando de oportunidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo está com o edital publicado de concurso para o cargo de oficial de justiça. Estão previstas 88 vagas distribuídas pelas 10 regiões administrativas judiciárias do Estado.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação VUNESP. O salário inicial do cargo é de R$ 8.800, mais auxílios para alimentação, transporte e saúde. E para concorrer às vagas disponíveis, é necessário ter concluído, até a data da posse, curso de ensino superior em qualquer área de formação em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, e no concurso os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, de caráter eliminatório e também classificatório, composta por 100 questões de múltipla escolha, prevista para o dia 15 de outubro. Hashtags Concurso Público Oficial de Justiça e também Tribunal de Justiça de São Paulo. 8 horas e 44 minutos e vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. O nosso entrevistado de hoje, que continua aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba, é Nelsinho Bombeiro, vereador do PV em Araçatuba, está aqui falando da audiência Orientações sobre parcerias entre prefeituras e organizações da sociedade civil, fomentadas por editais de projetos voltados para a proteção e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O evento, lembrando, é na próxima quinta-feira, dia 6, na Câmara Municipal de Araçatuba, às 10 horas da manhã. O Nelsinho já comentou no primeiro bloco, quem está organizando é ele, o Valdir, o Condeca, é destinado a entidades que lidam, que trabalham com crianças e adolescentes. Não é preciso fazer inscrição prévia, mas a tendência é que o plenário lote, porque além de Araçatuba, o parlamento regional do qual ele faz parte estendeu o convite a outras cidades. E eu gostaria, inclusive, Nelsinho, de pedir para você que lembre que também contadores devem comparecer e estudantes, estagiários, né, estudantes de assistência social, principalmente, passem lá. Também podemos estender para estudantes de contabilidade, né, porque esse pessoal, esses profissionais, são muito importantes no convencimento de empresas para destinação de recursos para as entidades. Então é um público bastante amplo, bastante vasto, né? Sim, inclusive foi convidado a senhora Aldine Swan, que hoje é a presidente da Associação dos Contabilistas do município de Araçatuba. Então, ou seja, além das entidades, se a gente pensar em entidades de Araçatuba e Birigui, estagiários, contadores, e sempre aparece gente interessada, embora não esteja diretamente ligada a estas áreas, é para dar lotação, então tem que chegar cedo, né? É isso. Muito bom. Nelsinho, você disse que faz parte da frente parlamentar aqui. Sim. Mas eu imagino que não seja apenas esse, não que seja pouca coisa, já é muito, mas para além dessa situação envolvendo crianças e adolescentes, qual o seu foco de atuação também como vereador? Marcelo, eu não tenho assim um foco específico, né? Assim como também não tenho uma... Existia aquele mito que vereador representava determinado bairro na cidade, e eu não. Eu atuo em todas as áreas, eu atuo em todos os bairros, eu tenho amigos espalhados por toda a cidade, então eu ando mesmo. Se você acompanhar o meu trabalho, você vê que eu estou nos 4 cantos da cidade. E agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção, que eu gosto, porque eu venho da área da segurança. Sim. E eu atuei muito tempo aí como socorrista, né, trabalhando no resgate, e uma das coisas que eu foco bastante é a questão de mobilidade urbana. Então, eu estou sempre fazendo apontamentos para a Secretaria de Mobilidade Urbana, onde eu acredito que temos um índice alto de acidentes ou de locais que oferecem muito risco para a população, locais que se tornam ermos, né, por questões de vegetação, de mato, de arbustos, de iluminação. Então, assim, é uma área que eu gosto, fico bem à vontade, porque é uma questão aí que eu tenho um conhecimento amplo para discutir. Muito bom. Nelsinho Marques, que está filiado ao PV, foi eleito pelo PV, que na época em que você foi eleito, salvo engano, apoiava o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, desculpa, quando você foi eleito, juntamente, salvo engano, com o Lucas Zanata também. Sim. O Alceu foi eleito pelo PV, não, né?
Quando foi eleito? O doutor Alceu, que ele está hoje no PSDB. Eleito pelo PV no primeiro mandato. Primeiro mandato. No segundo ele já estava no PSDB. Mas aí vocês elegeram 2 vereadores. No meio do caminho, o Lucas não se sentiu à vontade em continuando no PV, porque o PV agora apoia o governo Lula, mudou de partido. Você continua no PV. Você se sente à vontade no partido? Sim. Deixa eu explicar alguns detalhes para você. O PV era um grupo aqui de Araçatuba, que quem coordenava era o Rodrigo Ataíde, que é o proprietário da empresa Araguá, e ele tinha uma sistemática de trabalho regionalizado, né? E aí fomos eleitos pelo PV, e o PV, eu escolhi esse partido porque quando eu também coloquei algumas condições de trabalho, o PV é um partido que deixa você à vontade. Então, eu não fico amarrado com determinações do partido. Porém, o vereador Lucas Zanata, no momento que ele disse que ia sair candidato a deputado estadual, ele teve a oportunidade de se desfiliar do PV e ir para outro partido. Eu não tenho essa oportunidade. Eu tenho que aguardar a janela que vem no mês de abril do ano que vem. Então, no ano eleitoral, é o momento que eu posso deixar o PV ou permanecer no PV. Então, eu não posso, porque a cadeira pertence ao partido do PV. Se eu hoje falar, eu não quero mais ficar no PV, eu perco o mandato. Então, eu não posso sair. Entendi. Lá na eleição passada, o candidato a prefeito pelo PV foi o Flávio Salatino, também acabou saindo, e a pergunta que fica então é o seguinte: em abril do ano que vem, Nelsinho Marques fica ou sai do PV? Marcelo, eu sou bem honesto em confessar para você que eu não parei ainda para pensar nisso? Para decidir isso. Para pensar, sim. Né? A gente recebeu o convite de outros grupos, de outros partidos políticos também, para que a gente dê sequência no trabalho com outros partidos, mas até o momento eu não defini nada, não decidi nada. Acho que está cedo ainda. Eu tenho praticamente um ano para trabalhar, para chegar ao momento de decidir isso. Então o meu foco é trabalho e bola para frente. Tá certo. Lembrando que o Flávio Salatino ele saiu do PV e foi para o Progressistas, né? Sim. O Lucas Zanata saiu também do partido e está hoje no PL. Os dois já estiveram aqui, assim como outros políticos da região, para falar das eleições municipais do ano que vem. Porque, embora ainda seja cedo, no caso específico do vereador Nelsinho Bombeiro, para ele falar em alteração, possibilidade de mudar de partido ou não, o fato é, a campanha ela começa, para quem tem pretensões políticas, no dia seguinte à eleição passada. Então, quem tem pretensões políticas para o ano que vem e acredita que ainda dá tempo, está longe, não está. Você está perdendo tempo. Por quê? Logo que acabou a eleição passada, Nelsinho Marques Bombeiro foi eleito pela primeira vez, foi o primeiro cargo eletivo que você disputou, certo? Sim. Então, me corrija se eu estiver enganado. A campanha acabou ali no começo de outubro, a eleição, Nelsinho Marques foi eleito. No dia seguinte, você já está pensando em como você vai tocar o seu mandato, tudo que você vai fazer. Você pensa politicamente, não é? Sim. É até interessante esse comentário seu, porque eu fazia parte de um grupo apoiado por um deputado que tinha até o seu assessor aqui na nossa região, e quando eu fui eleito, logo após 4, 5 meses de trabalho, eu tive uma reunião com eles e eles falaram: cara, tira o pé um pouco, a campanha acabou. Eu falei: não acabou não. Eu estou eleito para trabalhar para o povo, então eu vou trabalhar do primeiro ao último dia, e se eu continuar eleito, é a sequência do meu trabalho. Eu sou assim, né? Eu não paro. Então quem me conhece sabe que o meu ritmo de vida é esse. É de segunda a segunda e não tem horário não. Inclusive quem me procura sábado, domingo, feriado, sabe que
pode contar comigo. Nelsinho Marques está dizendo isso, acredito, por conta até da notícia que nós demos no primeiro bloco, de que a Câmara Municipal de Araçatuba entrou em recesso. E aí, quando eu fiz esse comentário na semana passada, na sexta-feira, alguns vereadores não gostaram, dizendo que o trabalho deles não para. O Nelsinho está se posicionando aqui. Ele, especificamente, não para de trabalhar. O que acontece é que as sessões deixam de ser realizadas, mas o seu gabinete continua aberto e você continua correndo atrás das demandas, é isso? Sim. Quem acompanha o meu trabalho já sabe disso, porque desde o primeiro ano que eu estou lá, eu não parei. Eu cheguei em janeiro, nós não tínhamos nem o sistema, eu não tinha nem cadastrado as minhas coisas nos computadores, no sistema da Câmara, mas eu já estava para a rua, já estava trabalhando e já estava guardando volumes de documento para assim que o sistema estivesse liberado para colocar em prática tudo isso, né? E até hoje eu não parei. Eu não tive um dia de férias sequer. O único período que eu fiquei um pouco afastado foi quando eu fui acometido com a Covid em 2021, que eu fiquei de dentro de casa, mas trabalhando pelo celular e não parei. A minha equipe não para. Passou maus bocados, Sim. né, Nelson? A minha equipe não parou um Perfeito. dia desde o primeiro dia que assumimos, que foi 1º de janeiro de 2021. Assim tem que ser. Eu, particularmente, mantenho minha posição, que penso que 75 dias de recesso é muita coisa. Enfim, ninguém tem, salvo engano, não conheço outra categoria que tenha tanta folga assim, entre aspas, por favor, a folga, porque é classificado como recesso, 75 dias no ano, mas enfim, posição específica do vereador Nelsinho Bombeiro é esta. Nelsinho, e agora falando aí mais especificamente sobre ano que vem, eleições municipais, vamos lá. O Nelsinho se elegeu. Qual é o retorno que você tem da população? Você acha que o pessoal está gostando da sua atuação parlamentar? Olha, Marcelo, pelo menos as pessoas que eu tenho encontrado na rua têm me agradecido, têm parabenizado, se mostram muito satisfeitos com o meu trabalho. Uhum. É claro que quando você coloca o seu nome à disposição para uma eleição e algumas pessoas acreditam que você tem alguma chance, existem pessoas que você sabe que vêm com contrapartidas. Sim. Né? E eu fico bem à vontade, pode perguntar, porque eu tenho tranquilidade para responder isso, porque eu não assumi nenhum compromisso com ninguém a respeito disso. Então aquelas pessoas que se aproximaram querendo algo em troca, acabaram se decepcionando, porque assim que assumi, eu deixei bem claro que eu não tinha esse tipo de compromisso com ninguém. E isso te credencia, então, para no ano que vem tentar uma reeleição, ou mesmo, não sei se Nelsinho Marques tem a pretensão de repente, partir para o executivo, colocando o nome à disposição, seja para prefeito ou para vice, ou vai parar por aqui no primeiro mandato? Não. Eu continuo, serei candidato novamente à vereança. Eu sou o tipo de pessoa, Marcelo, que eu gosto de pisar, né? Ou melhor, andar aonde eu sei pisar. Então estou aprendendo ali, cheguei sem saber nada, demorei alguns dias para aprender como funciona, ainda estou aprendendo muita coisa. Então assim, acho muito cedo para colocar o meu nome, né, a posição de qualquer cargo dentro do executivo. Permaneço como vereador, estou gostando, acho que tenho muito para produzir ainda. Parece que não, mas 2 anos, para quem está de fora, parece que é um longo tempo, mas para quem está mergulhado de cabeça no trabalho, você vê que todo dia é uma demanda gigantesca de trabalho que você tem que se desdobrar para poder conseguir atender o anseio da sociedade e buscar aquilo que você tem como meta também. Então, assim, permaneço como candidato a vereador. Tá certo. No ano que vem, a tendência é que haja uma disputa acirrada, sempre na verdade, né? E aí tem umas nuances de uma eleição para outra. Por exemplo, eu antevejo uma possibilidade, apenas uma possibilidade por enquanto para o ano que vem, de muitos candidatos de direita desse espectro político, o que pode
em tese, fazer com que essa corrente rache e aí favoreça o outro espectro, o pessoal de centro-esquerda, chamemos assim, porque ali no campo da direita nós temos a própria prefeitura atual, que pode disponibilizar o nome da vice-prefeita, o nome do coronel Borella, mas temos também o vereador Lucas Zanata, que já disse que o nome dele está à disposição, o doutor Alceu já veio aqui e falou que podem contar com ele caso queiram, tem Felipe Fornari, tem Flávio Salatino, e do outro lado tem Cido Sério, tem Cido Saraiva. Você acredita... fora isso ainda tem outros nomes que ficam aí nos bastidores políticos sendo citados. O coronel Motoca, o médico também Célio Mori, Jaime. E aí, doutor Jaime? Jaime. Jaime Zaer, enfim. Como você está vendo hoje? É claro que ainda falta um tempo, as coisas a gente sabe que à medida em que vão se aproximando do período pré-eleitoral e principalmente eleitoral mudam muito, mas como você vê hoje essas possibilidades para a eleição municipal do ano que vem? Bom, você sabe que houve uma mudança muito grande, né, no pleito eleitoral, ou seja, a Araçatuba nós temos 15 vereadores, então cada grupo poderão ter apenas 16 candidatos. Uhum. Desses 16, 10% são mulheres, de acordo com a lei. Então, assim, vai se diminuir as chances de ter aqueles partidos que nem... nós tivemos 314 candidatos a vereadores para a última eleição. Então, acredito que esse número deva diminuir muito, e muitos que estão, como você colocou, na direita ou no centro da direita, que vai ter que acabar buscando outros grupos, porque não vai ter partido para todo mundo. Uhum. Então vai se complicar. E se tratando de executivo, eu posso dizer para você assim, Cido Sério já se posicionou como candidato a prefeito, o Cido Saraiva está buscando seu espaço também, acredito que venha. O vereador Lucas Zanata também já se posicionou que ele é um forte candidato aí a prefeito do município. A doutora Edna Flor também já se colocou, inclusive numa reunião do Cidadania na Câmara Municipal, foi anunciada como pré-candidata a prefeita. Então, assim, foi citado aqui o nome do Chaim Zaer, né? Acredito que seja mais uma especulação, mas talvez para outros anos aí, não sei, mas são nomes que eu também só estou escutando, e quando você pergunta, né, vem aquela risadinha, não, acho que vem. Quem eu sei que realmente já confirmou, Cido Sério, Edna Flor e Lucas Zanata. Mas sempre surge gente no meio do caminho. Eu se fosse para chutar, e apenas um chute, eu diria que, olha, vem pelo menos 5 candidatos aí. Vai saber, né? Eu já aprendi uma coisa, Marcelo, dentro da política, tá? Que muitas palavras só acredito quando elas estão no papel. Exatamente. Na sexta-feira aqui no programa, inclusive, Nelsinho, a frase do dia, tá, o Jonathan que não me deixa mentir, foi do Magalhães Pinto, advogado e político brasileiro, e a frase era o seguinte: política é que nem nuvem, você olha hoje está de um jeito, você olha amanhã mudou completamente. A gente sabe que é assim, há necessidade de fazer acordos, não estou falando no mau sentido, tá? Há necessidade de fazer composições, porque política é isso, né? É composição para o bem da coletividade, se não for assim não dá certo, não funciona, enfim. Nelsinho, são 9h02, vamos repetir o serviço então do evento da próxima quinta-feira. Vai ser dia 6, quinta-feira, que horário? A partir das 10 horas da manhã. Peço para que quem for comparecer não se atrase, porque nós pretendemos iniciar às 10 da manhã para encerrar por volta do meio-dia, até porque o coordenador estadual, né, que é o Robson Candiani, que vai estar aqui, ele tem agenda em outros municípios no período da tarde. Que ele sai daqui, ele para aqui, almoça e já segue para Presidente Prudente, porque já tem outro evento igual ao nosso
no município de Presidente Prudente. Bem, e aí no evento, o representante do Condeca, mais Nelsinho Bombeiro, Valdir e outras pessoas estarão falando sobre projetos que as entidades que lidam com crianças e adolescentes podem encaminhar ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente para solicitar recursos, e os projetos têm que estar redondinhos, muito bem feitos. Sim, e o foco principal, Marcelo, é o edital de 2023 e 2024, que houve mudanças, houve alterações, então é bom que as entidades participem, porque senão se seguir o edital antigo... Não consegue o recurso, e aí vai sobrar dinheiro de novo em caixa, dinheiro que poderia fazer, aliás, que faz a diferença no atendimento a crianças e adolescentes. Nelsinho, quero agradecer a sua presença aqui. Você sabe, como já te disse na vez anterior que você esteve aqui, quando tiver pauta relevante para compartilhar, mande a sugestão que a gente abre os microfones do Jornal da Manhã Araçatuba. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e também me coloco à disposição para qualquer tema que você queira ou pauta da Câmara, estou à disposição. Tá certo, então. Esse foi Nelsinho Marques, bombeiro. A Maria, lá do ILAM, Instituto Liberal, entrou também, dando parabéns aqui pela escolha dos entrevistados. A Madalena Celone te mandando um abraço, Nelsinho. É isso, eu vou ficando por aqui, porque já são 9h04, adiantando que amanhã vamos entrevistar no Jornal da Manhã Araçatuba o empresário Luiz Antônio dos Santos Pinto, que é diretor do Ciesp Alta Noroeste. Ele estará aqui falando de empreendedorismo e também de governança. E aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, e você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1, que você encontra na sua loja de apps. Muito obrigado, Marcelo, Nelsinho e a todos pela audiência. E você continua na Jovem Pan com muita música boa, vem aí pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.